se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. O Menino do Balanço. No coração da cidade, onde o concreto sufocava qualquer resquício de natureza, havia um parque antigo e abandonado. As árvores ali eram esqueléticas, seus galhos retorcidos como dedos ossudos apontando para o céu cinzento. O balanço enferrujado rangia mesmo quando não havia vento, e as correntes que sustentavam o assento pareciam corroídas pelo tempo e pela maldade. Diziam que aquele lugar era amaldiçoado, mas isso nunca impediu crianças de se aventurarem em suas bordas. Era em uma dessas tardes sombrias que Miguel, um garoto de 10 anos com olhos grandes demais para seu rosto pálido, começou a notar algo estranho. Ele sempre fora fascinado por balanços, mas desde que mudará para aquela vizinhança, passará a ouvir sussurros vindos do parque quando o sol começava a se pôr. No início, achou que fosse sua imaginação, mas os sons eram persistentes, quase como convites murmurados. Miguel decidiu investigar. Seus pais estavam ocupados demais discutindo dentro de casa para perceber que ele saía. Atravessou o portão enferrujado do parque, sentindo o cheiro de terra molhada e metal oxidado. O balanço estava ali, balançando suavemente, embora não houvesse brisa alguma. Ele hesitou, mas algo puxava para mais perto, como se mãos invisíveis o guiassem até o centro do parque. Quando chegou ao balanço, viu um menino pequeno, vestido com roupas rasgadas e cobertas de lama. Seu rosto era difícil de enxergar, como se estivesse envolto em uma névoa densa. Ele sorria, mas não havia alegria naquele gesto, apenas uma expressão vazia que fez Miguel sentir calafrios. "Quer brincar?", perguntou o menino, sua voz ecoando como se viesse de muito longe. Miguel recuou, mas o menino estendeu a mão, e algo dentro dele pareceu impossível de resistir. Sentou-se no balanço ao lado, e imediatamente o mundo ao redor mudou. O parque escureceu ainda mais, e o chão sob seus pés tornou-se lamacento e viscoso. O menino começou a balançar cada vez mais alto, rindo de forma estridente, enquanto Miguel tentava desesperadamente descer. Mas as correntes pareciam ter vida própria, prendendo-o ao assento. A risada do menino ecoava como trovões distantes, e Miguel percebeu que ele não era humano. Suas mãos eram translúcidas, e seus olhos brilhavam com uma luz sinistra. "Você nunca vai querer ir embora", disse o menino, inclinando-se perigosamente para a frente. "Este é o nosso playground agora." Miguel gritou, mas nenhum som saiu de sua garganta. Quando finalmente conseguiu se libertar das correntes, Miguel correu de volta para casa, ensopado de lama e tremendo de medo. Seus pais ficaram furiosos ao verem suas roupas sujas, mas ele não conseguia explicar o que acontecerá. Naquela noite, sonhou com o menino do balanço, cujo sorriso vazio o perseguia enquanto dormia. Acordou várias vezes, suando frio, e jurou nunca mais voltar ao parque. Mas algo dentro dele sabia que aquilo não era verdade. O menino do balanço deixará marcas nele, marcas que iam além do físico. Nos dias seguintes, Miguel começou a ouvir novamente os sussurros, mais altos e insistentes. Eles vinham de dentro de sua mente, chamando-o de volta ao parque. Ele tentou ignorá-los, mas sabia que, cedo ou tarde, sucumbiria. O parque parecia mais sombrio à medida que Miguel se aproximava novamente. Desta vez, ele não foi sozinho, arrastou consigo um amigo, Lucas, na esperança de que a presença de outra pessoa pudesse afastar o medo. Mas, assim que atravessaram o portão enferrujado, Lucas desapareceu. Não houve grito, nem movimento repentino. Ele simplesmente sumiu. Miguel gritou o nome do amigo, correndo de um lado para o outro, mas tudo o que encontrou foi o balanço balançando lentamente, como se tivesse acabado de ser usado. Então, ouviu a voz do menino novamente. "Ele está aqui agora", disse o fantasma, surgindo de trás de uma árvore. "Todos que vêm aqui ficam." Desesperado, Miguel tentou fugir, mas suas pernas pareciam pesadas, como se estivessem presas ao chão. O menino do balanço caminhou lentamente em sua direção, seus passos fazendo barulhos molhados, como se pisasse em poças invisíveis. "Você pode me ajudar", disse ele, estendendo a mão gelada. "Tudo o que precisa fazer é brincar comigo para sempre." Miguel sentiu o ar rarefeito, e sua visão começou a falhar.
Tentou gritar novamente, mas sua voz foi engolida pelo silêncio opressor do parque. Quando finalmente recuperou o controle de seu corpo, estava sentado no balanço ao lado do menino, que agora parecia ainda mais sólido. Bem-vindo ao nosso playground, disse o fantasma, antes de empurrar Miguel para o alto, tão rápido que ele pensou que seus ossos se partiriam. Enquanto voava pelo ar, Miguel viu flashes de outros rostos nas árvores ao redor, crianças desaparecidas da cidade, todas com olhos vidrados e sorrisos vazios. Ele percebeu que o menino do balanço era apenas um de muitos, todos presos naquele ciclo interminável de terror. E agora, ele também fazia parte disso. Nos dias seguintes, os pais de Miguel procuraram por ele incansavelmente. Reviraram o bairro, colaram cartazes e ligaram para a polícia, mas ele nunca foi encontrado. Alguns moradores relataram ter visto uma criança pálida brincando no parque à noite, mas quando alguém se aproximava, ela desaparecia. O parque foi isolado, cercado por fitas amarelas que diziam área proibida. Mas isso não impediu que outras crianças ficassem curiosas. Elas ouviam os sussurros, exatamente como Miguel ouvirá, e seguiam o chamado até o balanço enferrujado. Algumas voltavam mudas, incapazes de contar o que viram. Outras nunca voltavam. Dizem que, em noites de lua cheia, é possível ouvir risadas estridentes ecoando pelo parque. Os balanços se movem sem vento, e figuras fantasmagóricas aparecem entre as árvores, observando os vivos com olhos famintos. O menino do balanço continua lá, esperando por novos companheiros de brincadeira. Os adultos da cidade tentaram destruir o parque, mas cada vez que cortavam uma árvore ou removiam um balanço, eles cresciam novamente durante a noite. Era como se o próprio lugar fosse vivo, alimentando-se do medo das crianças que atraía. Eventualmente, as pessoas pararam de falar sobre o parque, preferindo fingir que ele não existia. Mas o menino do balanço não desapareceu. Ele se tornou uma lenda urbana, uma história contada aos sussurros em volta de fogueiras. As crianças que ouviam essas histórias sentiam um estranho fascínio pelo parque, como se algo as chamasse para lá. E, eventualmente, algumas delas desapareciam. Anos depois, um jovem jornalista decidiu investigar os relatos sobre o parque. Ele visitou o local à noite, armado com uma câmera e um gravador. Encontrou o balanço enferrujado balançando lentamente, mesmo sem vento. Ao se aproximar, capturou algo no gravador, uma risada infantil, seguida por uma voz fria e distante: "Venha brincar conosco." Antes que pudesse sair dali, o jornalista sentiu algo agarrar seu tornozelo. Quando olhou para baixo, viu mãos translúcidas puxando-o para o chão mamacento. Sua câmera caiu, e as últimas imagens registradas mostraram o menino do balanço, agora maior e mais real, sorrindo diretamente para a lente. O jornalista nunca publicou sua reportagem. Ele se juntou às outras crianças perdidas, eternamente preso no playground sombrio do menino do balanço. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode